Bom, gente, continuando essa aula, a gente passa agora a descrever o segundo e talvez o mais importante período da história de Roma. É comum que se pense o imaginário da história de Roma muito atrelado ao império, os imperadores, mas o período republicano talvez tenha sido o período mais criativo, mais produtivo da história dos romanos. A começar pelo fato de que logo de início, na fundação da República, eles inventavam um novo regime político, o regime republicano, que não é exatamente o modelo de um império, de uma monarquia, como vocês viram, por exemplo, nas histórias do Egito, da Mesopotâmia, e tampouco se assemelha ao modelo da democracia de Atenas. Hoje nós pensamos república e democracia quase como sinônimo, mas não são. A verdade é que a democracia, como pensada pelos atenienses, ela demandava acima de tudo a participação política e, naquele caso, direta dos cidadãos. Enquanto a república não se refere exatamente à forma de exercício da cidadania, mas à forma do Estado. O Estado como coisa pública, gerida não por um e não pertencente a ninguém, mas gerida por uma coletividade e que tem por interesse, acima de tudo, a defesa do interesse público, da coisa pública, da sociedade enquanto coletivo. Bom, assim que fundada a República, o Senado, aquela instituição que já existia, se tornou aí sim a instituição mais poderosa de Roma. Roma possuía assembleias, como se fossem reuniões em determinadas regiões da cidade. E ali tanto patrícios quanto plebeus participavam enquanto cidadãos, nem sempre em uma condição de igualdade. Na prática, a maioria das assembleias era controlada por patrícios, o que fazia com que eles tivessem um certo predomínio nessas determinações locais. O Senado, por sua vez, era a instituição mais poderosa e acima dessas várias assembleias. E o Senado era composto por aí, no início, aproximadamente uma centena de senadores, depois até mesmo 300, e eles eram essencialmente patrícios. Portanto, os patrícios tinham um certo predomínio, um certo privilégio de poder ocupar esse cargo. Acontece que um patrício que ocupava um cargo se tornava senador por toda a sua vida. O cargo era vitalício, mas não era hereditário. O cargo não podia ser passado aos seus herdeiros. O cargo não lhe pertencia, o cargo era público. E assim que um patrício senador morria, um outro era indicado, geralmente com a participação das assembleias, mas na prática eram sempre patrícios que tinham esse privilégio. O Senado e os seus 300 senadores, portanto, não se confundiam com a vontade de uma pessoa, mas a vontade do Senado decorria das deliberações dos seus componentes, de um corpo de senadores. E eram eles quem nomeavam os principais cargos públicos, que em Roma nós chamamos de as magistraturas. Todos os cargos eram de alguma forma decorrentes de uma nomeação do Senado, sendo que o principal cargo nomeado pelo Senado era o cargo de cônsul, e na verdade Roma não tinha um, mas 2 cônsules. Os cônsules eram o equivalente aos governantes, eram eles que exerciam a administração pública de Roma durante a República. Aí vocês podem pensar, bom, se o cônsul é quem exerce o governo, ele tem o mais poder. Mas o cargo de cônsul, ele não era permanente, o cônsul ficava alguns anos no cargo, saía não podendo mais ocupá-lo. Portanto, o cargo também estava acima do indivíduo que o ocupava. Portanto, os cônsules eram nomeados, governavam, administravam por um certo período e saíam, enquanto o Senado era permanente. Havia outros cargos em Roma, como os pretores, que eram o equivalente aos juízes, os censores, que trabalhavam com a contagem da população e lidavam também com impostos, e os ditadores. Em tempos de crise, o Senado romano poderia, em vez de nomear cônsules, nomear um ditador, e cabia a esse ditador a administração de Roma, num certo estado de exceção, suspendendo as leis, e assim governando de forma mais rígida, mas ainda na forma republicana e sob o governo do Senado. O ditador tinha um prazo de validade, governava por 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, o cargo em si não lhe pertencia, e o poder, assim que terminada a ditadura provisória, voltava ao Senado. Bom, essa era a estrutura política originária de Roma, e como vocês percebem, é um sistema político em que o cargo público não se confunde com a vontade ou interesse privado de quem o ocupa, mas é possível dizer que Roma era absolutamente elitista, um regime em que os patrícios, acima de tudo, exerciam o poder.
Como vocês viram lá em Grécia, há um termo para definir um regime político em que uma minoria é privilegiada no exercício do poder e também nos benefícios do poder. Trata-se da oligarquia, da aristocracia. Portanto, é possível dizer que a República Romana nas origens, ela era uma espécie de república oligárquica, tema que vocês costumam ver na história do Brasil, da Primeira República, da República Velha. É república pois os cargos não se confundem com nenhum indivíduo, diferente da monarquia, mas essa república não beneficia a todos igualmente, não é uma república democrática. Aqui Roma era nas origens uma república oligárquica. Acontece que esse sistema político, marcado por certos privilégios, mas por uma certa inovação na defesa do interesse público, ela passou ainda no início do seu estabelecimento por uma série de lutas sociais. Basicamente, os plebeus desprivilegiados nesse sistema passaram a estabelecer revoltas, passaram a fazer greves, sendo que a mais famosa delas ficou conhecida como a Greve do Monte Sagrado. Simplesmente, a plebe romana abandonou a cidade, cruzou os braços e subiu um monte, e dali disse: só retornaremos a Roma quando tivermos nossos direitos reconhecidos. Gente, acontece que a plebe compunha o principal corpo de trabalhadores, os soldados do exército. Portanto, sem a plebe, Roma estava desguarnecida econômica e militarmente. Portanto, é preciso entender que havia um forte poder de barganha, e foi isso que a plebe fez. É a partir dessa greve e de uma sequência de novas greves e revoltas que Roma vai conceder, o Senado romano vai conceder, ou em outros termos, a plebe vai conquistar uma série de direitos. Há uma série de leis que vão ser estabelecidas, mas a primeira e a mais importante em um primeiro momento ficou conhecida como a Lei das 12 Tábuas. Pela primeira vez na sua história, Roma tinha aí leis escritas. Pode parecer pouco para a gente, mas vocês que vivem no espaço da casa de vocês, por exemplo, sabem muito bem que toda instituição humana tem regras. Acontece que na casa, no espaço da família, geralmente as regras não são escritas, as regras são faladas, o que permite que aqueles que exercem o poder, vamos pensar pais e mães, eles podem de certa forma torcer as leis de acordo com o seu interesse e inclusive agir de forma arbitrária. Gente, leis escritas podem parecer um pequeno avanço para nós que vivemos nesse tipo de sociedade, mas a partir de um momento em que uma lei está escrita, ela já não está mais sujeita ao arbítrio de quem aplica a lei, mas ela tem de ser exercida conforme o que está estabelecido e divulgado para todos. A lei se torna mais fixa. Nós podemos pensar em um certo avanço civilizacional, organizacional da vida social. Os romanos, especialmente a plebe, eles vão conquistar uma série de leis nesse período. Plebeus passam a ter o direito de acesso à terra, não podem mais ser escravizados por dívida, podem se casar com patrícios e até mesmo exercer o cargo de cônsul. Portanto, a plebe conquista direitos, inclusive direitos políticos. Mas pausa. Quando vocês estudaram Atenas e a formação da democracia ateniense, vocês viram como as lutas da população mais pobre de Atenas levaram a uma série de mudanças que desembocaram na democracia. É preciso dizer que os plebeus estabelecerão grandes conquistas, mas Roma jamais se tornará uma democracia como foi Atenas. A forma da república vai se alargando, os plebeus ganham direitos, mas nunca tantos direitos quanto tinham os patrícios. É preciso ainda mencionar uma grande conquista da plebe, que foi o tribunato da plebe, os representantes da plebe. A partir do momento em que a plebe ganha esse direito, eles podem eleger representantes, no início 2, o número chegará lá no futuro até 10, representantes da plebe que vão ao Senado com alguns direitos. Eles podem acompanhar os debates dos senadores e depois discursar à plebe dizendo o que dizem os senadores patrícios. Eles podem apresentar projetos de lei, nem sempre vão ser aceitos, e eles têm um direito de voto bastante importante. Quando o Senado romano debatia alguma lei, o tribunato da plebe era chamado a se manifestar e tinha inclusive em certas ocasiões o direito de veto. Significa que um projeto de lei apresentado por senadores patrícios e aprovado pela grande maioria, poderia ser vetado pelos representantes da plebe. Então percebam, o tribunato é uma grande conquista enquanto instituição política que representa os interesses da plebe e pode, de certa forma, contrabalancear o desequilíbrio do Senado.
No entanto, eu insisto, isso está longe de representar uma conquista ao nível do que foi a democracia em Atenas. É uma instituição que dá mais poder à plebe, mas que não altera a estrutura oligárquica e elitista da sociedade republicana de Roma. No próximo vídeo, eu apresento para vocês o militarismo e o expansionismo de Roma, assim como as suas consequências.